conduzir a entrevista de hoje. Primeira pergunta, senhor promotor Sidney Rosa. Você poderia explicar um pouco do projeto MP em Mapas e no que ele consiste? O projeto MP em Mapas é um projeto que começou a ser implantado no MPRJ, né, Ministério Público do Rio de Janeiro, há cerca de 5 anos atrás, 5 para 6 anos atrás. Foi uma ideia de começar a trabalhar dados no MP. Ele não começou ainda com uma visão unicamente de mapas, era uma ideia de trabalhar dados. A gente tinha muitos dados internos, muitos dados externos que a gente tinha acesso, e a gente não trabalhava aquilo a não ser no processo específico, na investigação específica. A gente não trabalhava aquilo de uma forma ampla para gerar conhecimento, gerar informação. Então, a gente começou com uma estrutura pequena, né? E a ideia era uma ideia de dois pontos específicos, né? Num primeiro ponto, a gente tinha a ideia de trabalhar aquela informação para o Ministério Público poder usar, e, de outro lado, trabalhar aquela informação para que a sociedade pudesse se aproveitar dela e, eventualmente, tomar suas próprias decisões, né? Gerar algum tipo de engajamento, gerar algum tipo de mobilização social a partir do conhecimento que ela própria obteria a partir de dados que eram disponibilizados pelo MP. E por que isso? Porque o Ministério Público ele tem alguns poderes requisitórios de informação, e, além desses poderes requisitórios, tinha muitos convênios com outros órgãos, então ele tinha a capacidade de concentrar essa informação. A gente tem uma infraestrutura também de TI que permite essa concentração, então a gente tinha uma capacidade de concentrar essa informação em um único local onde grande parte dos cidadãos pudessem consumir essa informação. Então, por essa facilidade, a gente pensou, né, na verdade eu falo a gente porque eu estou lá, mas na época o procurador-geral da época, ele pensou dessa forma, que era uma forma de você engajar as pessoas disponibilizando uma série de informações que elas teriam que ou ir em muitos lugares para ter acesso, ou teriam muita dificuldade até para chegar àquela informação, e, de outro, também utilizar no Ministério Público muita informação que passava em branco e a gente não mapeava, a gente não tratava, né? Legal, legal. Outra pergunta, eu queria saber como que é feita a coleta desses dados, as ferramentas que vocês utilizaram para essa coleta, se utilizaram algum banco de dados específico. A gente, na verdade, coleta dados de formas mais variadas possíveis, Vitor. A gente, dependendo do tipo de convênio, dependendo do órgão com quem a gente está trabalhando, a gente combina uma forma diferente de receber esses dados. Existem algumas infovias, né, de recebimento de dados que são públicas, mas nem sempre os órgãos eles estão preparados para enviar aquele dado, né? Uma coisa que até eu aprendi quando cheguei lá, a gente tem aquela ideia assim, alguém vai mandar o dado para a gente, então a gente tá preparado, a gente recebe esse dado assim que ele apertar o botão para mandar. E aí eu aprendi que não é muito assim, você tem que construir uma forma de receber aqueles dados geralmente não vêm tratados, você precisa tratar aqueles dados, você precisa combinar com o remetente a forma como você vai mandar para que eu entenda aquele dado quando chega até mim. Então, assim, qualquer envio de dados gera um esforço, gera uma carga de trabalho. E como todo mundo está muito atribulado, né, todos os órgãos estão muito cheios de trabalho, a gente tenta combinar da forma que a gente faça essa transferência da forma mais fácil possível. Então, a gente recebe tantos dados tanto através do nosso data lake, a gente criou um data lake, a gente tem uma infraestrutura de big data dentro do Ministério Público. Então, assim, se tem um órgão muito preparado, ele já manda direto para o data lake, a gente já tem uma combinação específica lá, ele entra no nosso data lake manda uma chave para ele, nossa equipe já entra em contato para trabalhar o envio. E tem órgãos menos estruturados, que eles têm aqueles dados planilhados em CSV, ou shapefile, e botam num FTP, a gente bota um robô lá para buscar. Então, assim, tem, por exemplo, vou dar um exemplo, Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas faz com a gente isso. Ele bota periodicamente num FTP próprio deles e a gente constrói um robô que vai lá, busca e traz. É a forma mais fácil da gente conseguir aquele dado. Às vezes a gente quer construir uma automatização muito complexa e você acaba não obtendo dado, porque todo mundo tem que trabalhar naquele dado, mas todo mundo tem as suas tarefas diárias, então é difícil você ter órgãos ao mesmo tempo trabalhando para esse fluxo de informação. Então a gente tenta combinar sempre a forma mais fácil possível. A gente tem na nossa equipe, né, talvez eu tenha esquecido de falar na pergunta anterior, a gente começou muito pequeno, mas hoje a gente tem uma equipe, né, de cerca de 50 pessoas, mais ou menos, dentre equipes de geografia, equipes de estatística, equipes de ciência de dados, engenharia de dados, BI, design,
analistas de políticas públicas, sociólogos e economistas. Então, a gente tem equipes desse porte que podem tratar os dados, né? Então, a gente tenta fazer no modelo ágil, né? Criar equipes multidisciplinares para tratar cada projeto, mas a gente faz dessa forma, assim, sempre da forma que for menos custosa para aquele que nos está enviando, que está nos enviando os dados. Sim, sobre esses profissionais envolvidos, como que é organizado esse trabalho, assim, esses profissionais que você falou aí? A gente tem alguns núcleos. A gente dividiu o nosso setor em núcleos, né? Então, a gente tem um núcleo de geografia, a gente tem um núcleo de estatística, a gente tem um núcleo de design, a gente tem um núcleo de ciência de dados, um núcleo de engenharia de dados, um núcleo de BI, um núcleo de evidências, que a gente chama, que é dividido em analistas de políticas públicas, sociólogos e economistas. E a gente divide isso para fins de tornar mais fácil o intercâmbio de informação e conhecimento entre as equipes. Mas cada vez que a gente tem um projeto, a gente constrói uma equipe multidisciplinar, cria um líder de projeto, e esse líder de projeto ele pode ser de qualquer área, mas ele vai coordenar que aquele produto seja entregue da melhor forma possível. Então, se eu for bem detalhista com você, como é que acontece? Dando um exemplo aqui. Alguém chega com uma ideia, não, vamos mapear os hospitais, estabelecimentos de saúde que existem numa determinada área aqui do Rio de Janeiro. Geralmente é assim que chega para a gente, né? Sendo bem honesto para você. Alguém tem uma mega ideia, ninguém sabe muito bem como é que estrutura. Eu quero mapear os hospitais e outros estabelecimentos de saúde no município do Rio de Janeiro. Aí a gente faz um procedimento de desenho do produto, né? Tem uma equipe de design que faz algumas dinâmicas com aquela pessoa que propôs a ideia. Então, para entender o que significa esse mapeamento de hospitais, o que você quer com isso, né? No final das contas, às vezes eu quero relacionar postos de saúde com hospitais, eu quero relacionar hospitais com tiroteio, com áreas de tiroteio, eu quero relacionar... Então, entender um pouco daquilo, porque isso é importante, senão você entrega um produto que não vai atender o interesse da pessoa, mas depois desse processo de desenho do produto, a gente cria uma equipe multidisciplinar com todas as áreas que são afetadas por aquele projeto, né? Então, muitas vezes você precisa ter um estatístico que vai dizer o índice, né, que você precisa mostrar no teu painel futuro, né? Você vai precisar do geógrafo para mapear aquilo, né? E para mapear a gente tem contratado os serviços de geocoder, né? A gente contrata um volume de geocodificação mensal com uma empresa, então os geógrafos fazem a geocodificação, tratam aqueles endereços que não são passíveis de serem localizados, né? Quando você automatiza as coisas, você vai ver que depois sobram vários endereços que ficam faltando, e a gente tem que entender, às vezes aparece um dado, no nosso mapa de mapeamento do estabelecimento de saúde, por exemplo, vai aparecer um pontinho na Suécia. Por que apareceu um pontinho na Suécia? Teve algum problema de geocodificação. Tá? E o geógrafo tem sempre que olhar manualmente tudo e tratar algum tratamento sempre é feito de forma manual, né? Então, a gente faz isso, a gente divide em equipes e aquela equipe fica encarregada de entregar aquilo que foi desenhado pelo designer a partir das dinâmicas, né? A gente faz as dinâmicas, desenha o produto, cria a equipe multidisciplinar e essa equipe entrega aquilo que foi desenhado, geralmente já está num videozinho, já está numa imagem, já está alguma coisa pré-estabelecida, um protótipo, e aquela equipe entrega. Então, vai depender muito do tipo de produto, o tipo de equipe que eu vou usar. Às vezes, eu preciso realmente criar algum robô para buscar aquela informação, então eu tenho que ter um engenheiro de dados trabalhando. Às vezes, não. Às vezes, um exemplo aqui, quando a gente começou o período da Covid, a gente precisou tratar dados de infectados e a gente recebia os dados por e-mail, né? A Secretaria de Saúde, ela não tinha gente para mandar aquele volume de informações, então ela todo dia à noite ela exportava um dado e nos mandava por e-mail. A gente criou uma caixa específica para isso e aí um robozinho buscava lá no e-mail. Mas depende muito do tipo de projeto. A gente tenta sempre facilitar para aquele órgão de quem a gente está captando, mas o fluxo, mais ou menos, é esse que eu estou te falando. Show, show, muito legal. Uma pergunta sobre quanto tempo se leva, em média, para que um novo mapa seja feito para o projeto a partir da exploração dessas bases de dados? A gente trabalha a gente tem uma base de dados geográficos no MP. Então, assim, todo dado que a gente trabalha que tem algum reflexo geográfico, ele entra nessa base de dados. Então, a gente já tem uma base bem
volumosa de dados, e sempre que algum órgão quer mandar dado para a gente, ou a gente entende que é necessário captar esses dados entram inicialmente nessa base de dados geográficas que a gente tem na nossa infraestrutura. A partir daí, essa base de dados ela alimenta várias interfaces com o usuário, né? A gente tem algumas interfaces que são públicas, né? Vocês já devem ter acessado. O Inloco, por exemplo, é uma base de mapas pública. Você acessa na própria página do MP, você articula lá o que você quer ver, a camada ambiental, camada educacional, camada de assistência social. Então, assim, é uma visualização pública dessa base de dados, mas essa base de dados ela é muito mais complexa, né? Então, ela alimenta também outros sistemas que também podem ser públicos e outros não públicos, que são usados internamente no Ministério Público. Então, por exemplo, às vezes para o cidadão, não é importante, alguns dados são muito técnicos para o cidadão. Então, se eu crio um sistema público, né, eu crio uma visualização pública, ainda que seja na forma de mapas, mas muito complexa dele utilizar, com muitos dados que ele não tem interesse, misturados com aquelas coisas que ele vai ter interesse, isso impede ele de utilizar, porque muita informação é muito parecido com não ter informação, né? Você complica tanto o sujeito achar a informação simples que ele passa a não utilizar. Então, a gente tem um grande banco de dados que alimenta tanto essas interfaces mais simples, que geralmente são as públicas, quanto sistemas internos, né, como gestão do território, que é uma ferramenta que os promotores usam, que os nossos peritos usam também. Inclusive, internamente, a gente tem essa discussão também, porque a gente tem uma ferramenta de gestão do território que os peritos, toda hora, eles pedem uma alteração na ferramenta. Bota mais isso, bota mais aquilo. E chegou o momento que a gente falou, olha, se a gente botar mais coisa, o promotor também não vai conseguir utilizar nos processos dele. Então, a gente está agora no caminho dessa ferramenta de criar duas, né? Uma mais complexa para os peritos e uma mais simples para os promotores. Então, assim, para te falar, assim, a gente capta essa informação, coloca num banco de dados, mas a forma de visualizar depende do objetivo de cada projeto, né? Às vezes, a gente utiliza essa base num projeto que nem tem tanto mapa, né? Por exemplo, tem um projeto de educação que a gente tira índices educacionais de cada município e tem um mapazinho lá que mostra as escolas. Sai desse mesmo banco, mas é uma visualização mais simples, só às vezes para agregar ali um painel de Tableau, alguma coisa assim. Show. Pegando essa linha agora que você falou dos promotores, como o MP em Mapas tem ajudado no trabalho dos promotores? Existe alguma demanda específica na produção de dados para processos judiciais ou em ações institucionais? Os promotores utilizam da forma mais variada possível também, Vitor. Um exemplo assim, recente que aconteceu agora é um determinado município que estava propondo a alteração dos limites de uma unidade de conservação, né? Então, quando você tem uma nova lei propondo a alteração de limites de uma unidade de conservação ambiental, né, ela diz, vai aumentar aqui, ali, vai diminuir aqui, ali, você não sabe muito bem se isso é um aumento ou uma redução da área, né? Então, você precisa de uma análise geográfica daquilo, você precisa plotar aquilo no mapa, né, e ver o antes e o depois, né, como é que fica, que áreas sobram. Então, às vezes, o promotor precisa dessa visualização até para entender se aquela lei está diminuindo, está aumentando a área de preservação. Em outros casos, a gente precisa ver a evolução do desmatamento em uma determinada região, né? Ou as promotorias de educação, por exemplo, já utilizaram mapas para analisar a relação entre áreas de confronto, né, de tiroteio, com localização de escolas, né, como é que estava essa relação. A gente capta dados também de plataformas colaborativas, como Fogo Cruzado, Crime News, né? Então, a gente capta esses dados e então a gente consegue juntar as duas camadas, né? As promotoras de educação, às vezes, tomam em consideração isso, mas das mais variadas formas possíveis. Por exemplo, a gente mapeia registro de ocorrência policial para entender que áreas são as áreas mais problemáticas da cidade. Isso não só para entender, mas também para cobrar internamente. Então, se você verifica que uma determinada área da cidade concentra o maior número de crimes, né, e o maior número de crimes é dessa modalidade de crime, eu imagino que o promotor deva estar denunciando ou investigando mais crimes naquela área, ou denunciando mais crimes daquela modalidade, né? Senão não faz muito sentido, né? Eu estou trabalhando de uma forma desarticulada, está acontecendo muito homicídio, eu estou denunciando muito furto de energia, né? Então, isso não contribui para a melhoria da realidade social. Então, a gente utiliza isso tanto
nas atuações, né, para entender, houve desmatamento, não houve, aquele centro de referência à ciência social está bem localizado, não está, está tendo necessidade de mais unidades de acolhimento naquele município, elas estão distantes, mas também para nos orientar e nos cobrar também internamente para entender se a gente está fazendo coisas que são relacionadas com a atividade social, né? Se a gente está realmente cumprindo o nosso papel enquanto Ministério Público. Além dessa questão dos mapas, por exemplo, a gente tem outras formas de tratamento de dados dentro do MP em Mapas, que entender demandas repetitivas nos tribunais, entendeu? Para saber se as nossas ações estão de acordo com essas demandas, com o volume de demandas, mas em matéria de mapas, assim, das formas mais variadas possíveis, tanto para usar nos processos, quanto para entender se a nossa atuação está de acordo com o que está acontecendo na realidade externa. Muito bacana. A gente vê, então, que essa divulgação desse projeto ela é muito útil, né, nas ações institucionais, nos processos judiciais, mas, na sua opinião, a divulgação do projeto MP em Mapas para a comunidade jurídica tem tido um bom alcance, no seu ponto de vista? Vitor, a gente tenta toda a informação que a gente tem e a gente entende que aquela informação é importante para o cidadão, a gente tenta divulgar de alguma forma nessas ferramentas públicas que a gente tem. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender qual é o nosso cliente quando a gente divulga essas ferramentas, né? O cidadão comum, ele é capaz de entender aquela ferramenta? Aí se você simplifica demais a ferramenta, você não atende a universidade, que também está utilizando aquela base de dados para algum tipo de trabalho. Então, tem sempre esse desafio de criar uma ferramenta que não seja tão simples a ponto de você não conseguir que outros atores utilizem, mas também não ser tão complexa a ponto de evitar que o cidadão comum também a utilize. Mas a gente acredita que elas estejam sendo muito utilizadas, tanto externamente quanto internamente. E eu sei disso porque muitas vezes a gente tem problemas, né? Nossa base de dados sai, o servidor sai do ar. E aí, quando o servidor sai do ar, a gente recebe uma enxurrada de e-mails perguntando como é que a gente acessa, está fora do ar. Então, aí a gente consegue captar. A gente não consegue, às vezes, a gente não tem um levantamento ainda de publicações que se utilizaram das informações lá das páginas do MP Mapas. A gente não fez esse trabalho ainda de levantamento. Mas a gente sabe que tem muita gente acessando, tanto cidadãos que não têm outro objetivo senão realmente acompanhar a cidade, né, acompanhar, fiscalizar a situação dele na cidade, mas também uma série de instituições, universidades, instituições que realmente estão avaliando tecnicamente o território também se utilizam, porque a gente distribui o dado de várias formas possíveis, né? Então, não só você pode consultar o dado na nossa visualização, mas você pode baixar aquele dado e integrar aquele dado nas suas ferramentas para você fazer qualquer tipo de análise que você quiser. Não é só uma ferramenta que mostra, é uma ferramenta que permite você baixar o dado e utilizá-lo da melhor forma possível. Então, a gente verifica isso geralmente quando a gente tem algum tipo de problema no servidor, porque a gente recebe demandas, olha, eu estava usando e não consigo usar mais. Internamente, a gente também tem um número de demandas muito grandes, a ponto de te dizer que a gente tem a equipe totalmente saturada hoje. Qualquer coisa que entrar hoje, eu tenho que parar alguma coisa para fazer. Então, é o tempo todo a gente utilizando isso. A nossa ideia no MP em Mapas não é atender o caso concreto. A gente até atende o caso concreto, por exemplo, promotor, eu quero saber a unidade de conservação X, se ela está tendo algum tipo de desmatamento, se está tendo algum tipo de problema. A gente tenta não atender esse caso concreto, apesar de a gente atender quando a gente é solicitado. O que a gente tenta fazer é construir uma ferramenta para que o próprio promotor possa acessar a nossa ferramenta e tirar as conclusões. Porque se a gente for atender também o caso concreto, a gente não tem braço para isso. Muito legal, muito legal. Agora, as considerações finais, última pergunta. Em sua opinião, como a mobilização dos mapas fornecidos pelo programa contribuem para a efetivação do direito? Mais especificamente, no que se refere à cidade, como os mapas do projeto contribuem para diversas áreas que impactam essa esfera? Vitor, eu acho que os mapas contribuem na medida que eles permitem uma visualização mais holística dos fenômenos sociais, né? Você permite que eu agregue uma série de fenômenos sociais em uma única visualização da cidade, né? Então, muitas vezes você tem dados de saúde, você tem dados de assistência social, você tem dados ambientais, mas eles são sempre soltos, né? Você
sabe que vai ser criada uma unidade de conservação aqui, você sabe que tem muito tiroteio ali, você sabe que as escolas estão distribuídas de uma determinada forma, mas quando você junta esses dados numa única visualização, você permite que você tire conclusões que você não poderia tirar antes de ter aquela visualização. Então, por exemplo, quando você mistura visualização de tiroteio com escola, você vê que a gente tem realmente um problema ali, né? Não dá para ter escola em locais de muito tiroteio, porque elas fecham toda hora e essas crianças ficam fora da escola. Então, assim, só o dado da localização da escola, você pode até supor, tem uma comunidade, geralmente comunidade tem tiroteio, mas quando você junta realmente com dados de tiroteio, aí você se assusta, né? Quando você olha os locais de cursos hídricos e você junta isso com crescimento populacional, aí você vai ver que tem muito crescimento populacional em margem de rio. E aí você se assusta, porque você começa a tirar outros tipos de conclusão que você não veria se você visse só a expansão urbana da cidade. Então, eu acho que o mapa ele facilita que você tire outras conclusões que você não veria quando a informação ela é estanque. É uma informação só de determinado tipo de área, né? Então, eu acho que o mapa facilita muito a visão da cidade de uma forma holística, dos problemas sociais de uma forma mais holística. É isso aí. Muito obrigado. Clarissa. Se o Guilherme, antes de concluir aqui, eu queria falar algumas coisas, prometo não demorar, mas se o Guilherme também quiser complementar com alguma pergunta. Eu queria fazer 2 perguntas rápidas também, no caso, que eu fiquei interessado quando você falou dos setores que estão trabalhando já a mil, assim, para tentar reunir esses dados e trabalhar esses dados. Eu queria fazer uma pergunta de 2 frentes, assim. Se você percebe, assim, que tem alguma iniciativa de expandir esses setores, assim, dentro do MP, se tem esse interesse de expandir para realmente aumentar, diluir um pouco essa carga de trabalho para permitir que o sistema se expanda, né? E se você vê essa iniciativa do MP em Mapas também sendo levada a outros estados, ao MP federal, que eu acho tão interessante assim, essa relação, como você falou muito bem, o cruzamento de dados permite que nós, os juristas, consigamos ter percepções, interpretações da lei que vão depender muito do caso a caso, e seria interessante ter em outros braços também do MP. Eu queria saber se tem esse interesse. Guilherme, essa pergunta é muito boa. A gente tem crescido, né? Assim, a gente começou em Mapas com 2 servidores, né? Eram 2 desenvolvedores, né? E depois veio um geógrafo, eram 3 logo no início, mas a gente cresceu, hoje a gente está com cerca de 50 pessoas, né? Para você entender, assim, em 5 anos a gente cresceu bastante. O que nos limita a crescer? É a lei de responsabilidade fiscal, basicamente, né? A gente tem uma limitação de gastos com o pessoal dos organismos públicos, né? Infelizmente, isso limita muito o crescimento. É claro que a lei de responsabilidade fiscal ela vem para cessar o abuso, né? Daquelas contratações, do aumento de cargos em comissão, daquela coisa toda. Mas determinados setores são importantes de crescerem. Então, hoje, a gente imagina que a gente vai contratar muito mais desenvolvedores, geógrafos, engenheiros de dados estatísticos do que promotores. Porque, às vezes, a construção de uma ferramenta dessa transforma a tomada de decisões de uma forma tão facilitada que você precisa de menos promotores e mais pessoas que construam essas ferramentas. Então, a gente tem essa preocupação em crescer, até porque as nossas demandas são muitas. A gente está saturado de demandas hoje, né? Assim como qualquer setor de TI, ou qualquer organismo público está saturado, mas o nosso setor de MP e Mapas também está saturado. Então, a gente quer crescer, a gente tenta crescer, mas sempre com muita cautela, porque a gente também não pode aumentar muito o custo da instituição, não pode aumentar o custo com o pessoal. Às vezes é difícil, porque a competição com o setor privado é complicada, é complexa. Então, hoje está se pagando muito bem para determinados tipos de desenvolvedores, a gente não consegue, às vezes, acompanhar isso no setor público, né? Então, a gente quer crescer, mas com essas dificuldades todas inerentes a estar dentro de um organismo público, com todas as amarras, né, da legislação que são inerentes. Você tinha feito uma outra pergunta, não sei se eu respondi as 2. Não, eu tinha feito também dos outros. Dos outros, né? Se outros MPs estão se valendo disso. Eu acho, Guilherme, que a gente talvez tenha caminhado um pouquinho na frente, né, há 5 anos atrás, mas é um caminho sem volta. Não tem mais como você trabalhar
no Ministério Público, né, sem ter uma visão cartográfica, sem ter uma visão de tratamento de dados. Isso é algo que é um caminho sem volta. Alguns andaram um pouquinho na frente, mas todos os outros estão vendo essa necessidade, né? Então, a gente tem feito convênios com muitos outros ministérios públicos, né? Geralmente, como a gente está conectado a bases de dados, a gente tem, às vezes, uma dificuldade, por mais que todos os códigos que a gente desenvolve sejam códigos abertos, então eu posso ceder qualquer código desenvolvido no MP para outro organismo público, a gente faz convênios para isso. Não dá para pegar um software nosso e instalar, por exemplo, no MP da Paraíba, porque ele tem que estar conectado com alguma base de dados. Então, precisa de algum desenvolvimento para conectar com uma base de dados. Aí você pode perguntar, pô, Sidney, mas por que você não manda a tua base de dados para lá também? Porque eu tenho bases de dados que são trazidas para a gente por meio de convênios, né? Convênios que eu preciso ter confidencialidade sobre aqueles dados, né? Não me permite ceder a base para outros órgãos. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito convênios com outros MPs para ceder o código das ferramentas e, se for o caso, se aquele MP tiver convênio com as mesmas instituições que nos forneceram as bases de dados, a gente fornece também de forma mais rápida a base de dados juntos. Mas a gente tem assim, sempre essa cautela, até porque algumas bases de dados vêm com dados individualizados também, né? Às vezes de dados, por exemplo, ILPIs, dados de instituições de ensino, instituições de assistência social, CAD único. Então, tem coisas que são sensíveis, não são dados sensíveis, mas são dados individualizados. Então, a gente precisa ter uma cautela, Receita Federal. Então, a gente precisa só ceder esse dado na medida que a outra instituição também tem um convênio com o órgão que nos cedeu os dados para que a gente possa fazer isso. Mas a gente tem dado muito apoio tecnológico para que os outros MPs construam a mesma coisa lá, né? Sempre que possível, cedendo o código, sempre que for útil para eles, cedendo o código das ferramentas. Perfeito, perfeito. É muito importante isso para ajudar até o trabalho do MP. Eu achei incrível, assim. Legal, legal. Realmente, assim, eu gostaria, se ainda tiver mais uma pergunta, mas fazer um comentário Claro. antes. Realmente, assim, a gente acessou o mapa, o Inloco, e a gente ficou assim, eu fiquei muito surpreendida com o volume de dados que aquele mapa, que ele aponta para vários âmbitos, né, da sociedade. Então, ambiental, o institucional, o saneamento, e é incrível mesmo. Eu fiquei bem, assim, surpresa, assim, com esse produto final, né, esse mapa, enfim. E a sua entrevista foi super interessante, você mostrou muito mais, por exemplo, ficou muito mais claro para mim que aquele produto que a gente vê, na verdade, foi um processo e que as situações, os dados foram sendo construídos no processo, né? Não foi algo planejado e que quando a gente olha, a gente imagina isso, que é algo que foi planejado e pronto, construído. E, na verdade, foram demandas que foram surgindo, convênios, como você mesmo disse. Uma questão assim que me veio à cabeça é como essa reunião de dados era algo tradicional da administração pública. Essa construção, o IBGE, esses órgãos da administração, do executivo, né? E como acabou, pelo próprio processo, como esses dados têm entrado no próprio direito, nos processos judiciais, tem escritório de advocacia também, se envolvendo, como acabou que o Ministério Público chegou nesse local de reunir os dados, né? Achei, assim, isso curioso. E só para terminar, eu queria que você contasse se houve alguma pesquisa já produzida a partir ou algum feedback de uma instituição que usou esse banco de dados, construir algo, ou uma avaliação mesmo, uma reflexão de como isso impactou ou não, se já existe isso, se alguém já fez, se o próprio Ministério Público tem feito algumas reflexões a partir dessa produção de dados. Ali é um processo de
desenvolvimento contínuo, né? A gente nunca parou o desenvolvimento de nenhuma daquelas ferramentas, elas continuam sendo reavaliadas e construídas, ampliadas continuamente. A gente não chegou a obter assim, nada que tenha sido construído a partir daquelas ferramentas, mas a gente sabe que têm sido utilizadas no dia a dia de uma série de outras instituições. A gente sabe disso, como eu falei, quando nossos servidores eventualmente saem do ar, e também a gente já recebeu alguns e-mails assim, elogiando, né, a estruturação dos dados. A ideia do Ministério Público estruturar esses dados e disponibilizar é muito mais uma ideia de compartilhar informação do que qualquer outra coisa, porque, como você falou, a administração tem essa tradição de ter os dados, né, captar os dados e utilizar aquilo para alguma coisa. Mas dentro da própria administração pública, você não vê um compartilhamento de dados muito claro ali. Então, a gente, às vezes, utiliza o IPI Mapas para auxiliar a administração pública. A gente tem vários projetos que são em parceria, né, com a Controladoria Geral do Estado, com a Procuradoria-Geral do Estado, com o governo do Estado, com algum município. Agora, na época da Covid, foi muito claro isso. Sim, alguns municípios, o próprio Estado precisava das nossas ferramentas para algumas coisas, a gente disponibilizou para eles ambientes próprios, né, de visualização de dados. Então, o que a gente verifica é, por mais que tivessem esses bancos de dados na administração ou em vários outros órgãos, não havia uma cultura de compartilhamento desses dados, ainda que fossem dados públicos e dados que não fossem individualizados. Então, o que a gente fez lá foi o dado que a gente recebia e era público e não era individualizado, é livre. Então, assim, a gente está disponibilizando isso. Talvez esse seja o grande ganho do MP Mapas. É claro que a gente utiliza isso para, num processo, mostrar de forma visual determinada prova. É muito mais fácil do que você escrever uma fundamentação, você mostrar um mapa, né, de como era antes e como ficou depois, alguma coisa assim. Mas, de alguma forma, assim, a cultura, eu acho que o MP Mapas ele ganha muito mais na ideia do compartilhamento do que da ferramenta em si, porque a ferramenta qualquer um poderia produzir, né? E BGE, então, disponibiliza muitas ferramentas. Mas a ideia é de que você pode receber dados e compartilhar todos os dados públicos que você tenha, né? Porque isso não é mal para ninguém, na verdade, você produz engajamento social. A ideia é um pouco por aí, né? E, obviamente, tem dados que a gente não pode divulgar, que são individualizados, mas a gente tenta ao máximo extrair algum tipo de anonimização daquele dado para ter um espectro público daquilo. Um exemplo disso foi de Covid, né? A gente recebeu dados individualizados de pessoas que tinham contaminação, né, para fazer um mapeamento daquilo, onde estava crescendo, onde não estava, isso para auxiliar o próprio governo do Estado. E a gente tentava, de alguma forma, a gente criou na época uma página da Covid com os gráficos, né, com os dados anonimizados. Não dizia o nome do fulano, não dizia onde é que ele morava, mas dizia mais ou menos onde é que estavam os casos, como é que ele crescia, como é que diminuía, né? Então, a gente tenta também, sempre que possível, trazer aquilo para o dado público. Então, a ideia de compartilhar ela é até mais forte do que a ideia de criar a ferramenta, né, de obter o dado. Bom, acho que é isso, assim, a entrevista eu achei super interessante, mais interessada ainda nesse projeto. Se vocês quiserem, depois da pandemia, visitar também lá a nossa estrutura, também fiquem à vontade, então os portos estão abertos. Era o objetivo inicial, né? O objetivo inicial, se a gente não tivesse nesse contexto, a gente teria presencialmente, com certeza. Legal. Vocês estão convidados, assim, quando quiserem é só mandar um e-mail e passando esse período, a gente acha que até o final do ano a gente está em uma outra situação, né? Vamos ver se tudo se resolve. Obrigada mais uma vez. Eu fiquei muito feliz. Obrigado aí pelo interesse, tá, pessoal? Qualquer coisa é só mandar um e-mail, a gente está à disposição. Muito obrigado.